Eu tava refletindo aqui sobre o nosso primeiro vídeo, né? Onde eu falei da minha experiência sobre passar um ano sem comprar e tentando encontrar um paralelo, sabe? De o que leva a gente a essa cobrança do querer estar sempre com roupa nova, ou talvez tá sempre querendo impressionar o outro. Da onde vem, né? De que lugar vem essa cobrança? E muitas das vezes vem sempre do nosso perfeccionismo, da nossa ideia utópica de que a gente quer ser perfeita, de que a gente quer estar sempre muito bem. E na maioria das vezes nem é pra gente mesmo. Na maioria das vezes isso vem da ilusão de agradar o próximo, de passar uma imagem de perfeccionismo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Para você que acabou de chegar aqui e ainda não me conhece, prazer, meu nome é Liz. Tô compartilhando aqui com vocês alguns pensamentos. Lá no Instagram eu mostro mais sobre a minha rotina dia a dia aqui, vivendo em um novo país, em Madrid, já há quase 6 meses. O tema de hoje desse vídeo é uma questão que tem me incomodado muito nos últimos tempos, sabe? Eu tenho me questionado muito acerca disso e tentado entender o porquê desse anseio e de busca por um perfeccionismo. E não só a busca pelo perfeccionismo, mas a busca de tentar reverberar para o mundo, mostrar para as pessoas um perfeccionismo que na maioria das vezes ele não existe. E da onde sai isso, né? Porque se tem uma certeza que nós temos é que nós não somos perfeitos e que nem nunca vamos ser. Isso é uma realidade, mas a gente insiste numa busca incansável por isso, mesmo não tendo nenhuma base justificável para isso, sabe? E o primeiro exercício que eu queria fazer com vocês para tornar de uma maneira mais lúdica isso aqui para que vocês entendam, eu queria trazer algumas inseguranças que eu tenho e que normalmente eu camuflo para passar essa imagem de perfeccionismo, de que tá tudo certo, que tá tudo sob controle. Para quem olha aí agora dentro desses poucos segundos de vídeo, pode facilmente dizer, parece uma pessoa super segura de si, mas não é assim na maioria das vezes. E o primeiro exercício seria que vocês aí, logo de cara, se possível, comenta alguma insegurança que vocês veem nitidamente que eu tenho, assim, tipo aquele negócio de nossa, olhei pra ela, eu acho que ela é insegura com isso. Deem chutes, quero ver o palpite de vocês depois. E pra iniciar essa lista, eu diria que uma das inseguranças que eu mais tento camuflar, né, que eu tento maquiar dentro das minhas características físicas, é uma cicatriz que eu tenho bem aqui no meio da testa. É uma cicatriz de um acidente que eu tive quando eu tinha 6 anos. E desde então eu tenho um complexo com isso. Eu acho que é uma das coisas mais feias que tem em mim, apesar de muitas vezes as pessoas nem repararem. Hoje, com praticamente 30 anos aí depois desse acidente, óbvio que a cicatriz se tornou muito mais imperceptível do que na época, mas eu lembro de ter passado assim a minha infância, juventude inteira muito complexada, me achando muito inferior, muito mais feia por conta dessa cicatriz. E é uma coisa que hoje eu ainda consigo ressignificar de uma forma muito mais tranquila, porque eu vejo ela hoje quando eu olho no espelho e falo assim, nossa, foi um acidente tão feio. Eu tava numa van escolar, chegando já na minha casa, na esquina. Eu tava literalmente na esquina de casa, quando eu pedi para trocar de lugar com uma colega que tava num banco mais à frente da van escolar, porque eu já tava chegando em casa, então eu já queria ficar mais perto para descer. E nesse momento em que eu troco de lugar, nem eu nem essa minha colega colocamos o cinto e aconteceu esse acidente. Um caminhão bateu na nossa van, que ela capotou, assim, por várias vezes. Das 10 pessoas, as 10 crianças que estavam na van, somente eu e essa minha colega que trocou de lugar nos machucamos porque a gente tinha tirado o cinto de segurança e não colocado outra vez. Eu fui lançada com
o lance, né, do acidente, eu fui lançada contra o vidro da van e eu quebrei com a testa um vidro. Então, eu lembro, assim, de poucos flashes desse dia, mas eu lembro de não estar entendendo bem o que aconteceu. Sabe aquele negócio do acidente que é muito rápido? E quando eu dei por mim, eu passei a mão, assim, que eu senti alguma coisa escorrendo, tinha muito sangue. Eu lembro que até então eu nem tava chorando, eu escutava gritos e tava desesperada, as pessoas ao meu redor, e eu não conseguia entender. Quando eu vi o sangue, eu falei... O desespero veio. E eu já mostrei isso para algumas pessoas, mas eu ainda tenho um caco de vidro aqui dentro que ficou provavelmente, né, entre a pele aqui, que não foi bem removido durante o pós, né, ali na urgência, porque minha testa parecia, gente, um chiclete mastigado quando foi costurado. Foram 16 pontos e esse caco de vidro ficou aqui. E eu lembro, assim, que toda vez que eu tocava... Não dá, gente, eu não sinto dor nem nada, mas eu tocava, vinha exatamente a imagem de eu pegando o sangue assim, olhando. E eu passei anos sentindo esse caco de vidro, pensando assim, nossa, eu queria tirar isso daqui, mas se eu tirar, eu vou ter que mexer nessa cicatriz e ela vai ficar ainda mais feia. E vai ser só uma coisa que eu vou ficar remoendo. Moral da história, estou há 29 anos exatos com esse caco de vidro aqui dentro, com medo de tirar, mas que é uma coisa que hoje eu sei que não me faz mal, não tem nada demais, mas com medo, porque isso iria piorar e evidenciar, reviver essa cicatriz e todo esse trauma de conviver com ela por tanto tempo. Mas como eu disse, hoje eu já consigo ressignificar muito mais dessa dor, porque eu consigo pensar assim, eu poderia ter morrido nesse acidente. Se eu saio pra fora, se eu sou lançada pela janela fora, a van poderia ter tombado em cima de mim, sei lá, qualquer desastre a mais, muito maior poderia ter acontecido, mas graças a Deus hoje eu só tenho essa cicatriz. Mas por muitos anos não foi assim. Era uma insegurança muito grande toda vez que eu me olhava no espelho. Era como se eu me recordasse que eu era muito diferente de todas as outras pessoas e pra mim todo mundo tava me olhando e me encarando, reparando o que é isso na testa dela, sabe? Essa é uma das primeiras inseguranças que eu tenho aqui, que eu escondo dentro de mim. Uma segunda insegurança que eu posso dizer hoje abertamente que me incomoda bem menos, mas é em relação ao meu cabelo. O meu cabelo tá aqui hoje escovado, mas o meu cabelo natural é um cabelo cacheado. E mesmo com todo esse movimento, né, da transição e meninas se aceitando, eu já passei pela transição, inclusive passei por toda a transição escovando o cabelo, não no sentido de me querer cacheada, como eu era antes, mas no sentido de eu precisava do meu cabelo mais saudável, porque desde os meus 15 anos eu lembro que foi um dos presentes que eu pedi quando eu fiz 15, que eu queria muito fazer uma progressiva. Foi naquele boom onde saiu o negócio da progressiva e era aquele negócio assim, tóxico ao máximo, formol assim, daquele que você tinha que fazer o procedimento todo com uma toalha molhada, assim, tampando o nariz, senão você morria intoxicada, o olho ardia, tudo. Mas eu ainda brincava que eu já tinha usado tanto formol nessa minha vida que se eu morresse não precisava nem me embalsamar, porque eu já tava assim com um produto reserva. Mas era uma insegurança grande que eu tinha assim por muitos anos, que eu não me achava bonita com meu cabelo cacheado. Isso provavelmente veio de alguma coisa de infância, porque eu tenho memórias de toda vez que minha mãe ia me arrumar, ela não tinha muito, talvez, o conhecimento e os produtos certos para arrumar meu cabelo, porque meu cabelo é um cabelo com raiz lisa e com as pontas cacheadas. Então, ela não sabia se meu cabelo era bem liso ou se era cacheado, então eu lembro de eu indo pra escola e ela simplesmente penteava o cabelo, amarrava um rabo de cavalo aqui ficava alinhado, porém com muito frizz, todo o cabelo cacheado, né? Por mais que a raiz seja mais solta, você ainda assim tem muito frizz. E aquele rabo de cavalo caótico aqui atrás. E eu ainda, eu já crescendo, já mais velho, falava assim, mãe, mas você nunca tinha ouvido falar em seda?
canechão, qualquer coisa, um creme de pentear pra passar pra baixar esses frios, um gel. E eu questionei minha mãe por muitos anos com isso, mas era uma insegurança bem grande que eu tinha com esse negócio do cabelo. E passar pela transição foi super difícil pra mim, mesmo escovando, porque mesmo quando você escova um cabelo na transição, isso aqui tá liso, lambido de progressiva, e aqui tá vindo um cabelo com volume. E era um volume que você não se reconhece. Eu, quando fiz a transição, já tinha aí tranquilamente 15 anos que eu alisava o cabelo, que eu passei pela transição nessa fase entre 29 e 30 anos. E é bem difícil, então foi uma das coisas que era uma insegurança que eu tinha, muito assim, de conflito, de não me gostar natural. Hoje eu até saio com o cabelo molhado, eu já aprendi a dar definição pro meu cabelo, mas eu digo que ainda é uma insegurança porque eu ainda não consigo me achar bonita, arrumada, com o cabelo cacheado. É uma sensação como se eu tivesse desleixada, sabe? E zero preconceito, porque eu acho meninas com cabelo cacheado maravilhoso. Hoje eu fico vendo alguns penteados mesmo, sabe? E eu fico assim, nossa, eu queria poder fazer isso. Mas no final das contas, todas as vezes que eu tento, eu ainda não consigo ver beleza nessa minha versão, sabe? Então, é uma insegurança que eu tenho. Essa terceira insegurança é uma coisa que me rodeou por muito tempo durante ensino fundamental, ensino médio. É um bullying, né? Que eu lembro que eu sempre tive esse olhão, né? E por muito tempo meu apelido em sala de aula era zoião. Zóio de pipoca, zóio de lua, sei lá, coisas do gênero. E, gente, hoje isso realmente é uma coisa que já passou, eu não consigo nem entender como que era um trauma pra mim. Mas eu detestava o meu olho grande. Apesar de ter um zoião verde, eu sempre achava feio. Eu queria ter um olho castanho, pequeno, normal, para que eu passasse despercebida. E eu não gostava desse olho, ainda mais por causa disso. Eu acho que, assim, ao fato de ser verde, parece que aquilo chamava mais atenção ainda e mais a galera do fundão fazia bullying. E, assim, foi uma coisa que foi muito, mas muito difícil. E aos poucos eu fui tentando encontrar beleza nele, mas por muito tempo eu não achava o meu olho bonito. E eu sei que pode ser estranho, com certeza eu acho que ninguém colocou aí que eu teria insegurança com os meus olhos, porém era uma das coisas que eu tinha muita insegurança e não me achava bonita e não gostava. Por baixo dessa maquiagem aqui, uma quarta insegurança é que eu tenho muita olheira. Mesmo dormindo 12 horas, me alimentando bem, assim, usando creminhos clareadores, eu ainda assim tenho muitas olheiras. Elas foram inseguranças pra mim por muitos anos. Eu tenho o diagnóstico de olheira mista. O que significa isso? Eu tenho dois tipos de olheiras. Eu tenho a olheira que ela é pigmentar, ou seja, ela deixa, né, essa região orbital mais acastanhada. E eu tenho hoje já, por fator de idade e tudo, a combinação da olheira de profundidade óssea, que é natural, é intrínseco do envelhecimento. Você vai ficando mais velha, essa região vai perdendo os coxins de gordura, então ela vai ficando um pouco mais fundinha, o osso vai ficando mais aparente, consecutivamente vai fazendo uma sombra nessa região e dá a ilusão de que você tá com uma olheira mais escura do que você já tem. E eu lembro que, assim, da minha adolescência pra fase adulto, assim, eu simplesmente não saía pra lugar nenhum sem um bom corretivo. Um dos motivos por eu ter me tornado maquiadora na época foi porque eu buscava sempre conhecimento sobre essas coisas, porque eu queria camuflar de maneira mais imperceptível possível. E é engraçado ver como hoje eu já fui curada dessa minha insegurança, porque eu até uso corretivo em dados momentos, hoje, por exemplo, mas eu camuflo de uma maneira tão mais sutil, de maneira que talvez vocês que estão aí olhando o vídeo nem percebam tanto, mas se alguém chegar aqui perto de mim vai conseguir ver que eu tenho olheira, e que é normal. E hoje eu consigo ir a lugares sem maquiagem, que é uma coisa que alguns anos atrás eu simplesmente acharia impossível. Domingo passado, inclusive, eu me vindo pra igreja sem nada de maquiagem, gente. Quando eu olhei, eu fiquei assim, nossa, que bom, que sensação boa, sabe? De estar tranquila consigo mesma. O que as pessoas vão pensar? Será que elas vão olhar pra mim e falar, nossa, mas tem, coitado, uns 3 dias que essa daí não dorme?
que importa se pensar em alguma coisa? Infelizmente é isso, eu tenho que aceitar. Elas existem, elas estão aqui comigo. Às vezes eu vou querer camuflar, outros dias não, mas tá tudo bem. E uma quinta insegurança era em relação ao meu corpo, o biotipo mesmo. Durante toda a minha infância ali, pré-adolescência, início da adolescência, eu era muito magra. Magrela, o apelido na escola, além de zoião, ainda gerava em torno de Olivia Palito, coisas do tipo, porque eu era magra e alta, né? Eu tenho quase 1,70, eu tenho 1,69. E, assim, por muito tempo eu só queria engordar. Então eu era aquela pessoa que, assim, óbvio, adolescente sem juízo nenhum, né? Eu só queria comer pra ganhar um pouquinho de bunda, um pouquinho de perna. E com 17 para 18 anos eu fui morar sozinha. E eu não sabia nem cozinhar um arroz. Moral da história, eu passei praticamente um ano inteiro vivendo de sanduíche, hambúrguer, x-bacon. E nesse meio tempo, de mais ou menos um ano, eu saí dos 54, 55 quilos para 65 quilos. E foi muito rápido. E eu lembro que durante esse período eu só tava feliz assim, porque eu saí do 34, 36 para usar 40. E eu olhava assim, gente, eu achava o máximo, porque minhas coxas tinham engrossado. Só que em um dado momento eu parei e olhei assim, meu Deus, olha o tamanho da minha barriga. Eu saí numa foto, sabe? Tava naquela era do início da câmera digital. Eu sei que tem muita menina hoje que nem vai saber o que é isso, mas a gente tirou uma foto no meio de uma turma, eu meio que abaixei meio torta e a blusa mostrou e eu olhei minha barriga e falei assim, eu não tinha me enxergado ainda dessa forma. E eu sei que eu passei assim um período que eu falei, meu Deus, eu tô muito gorda, eu preciso emagrecer. E como recurso, ao invés de tentar fazer uma atividade física, me alimentar melhor, meu primeiro recurso foi o quê? Eu tomei sibutramina, que é uma medicação para controle de apetite e emagrecer. E sim, emagreci, graças a Deus, nunca mais voltei a engordar. Porém, podia ter dado muito errado, como muitas das pessoas que eu conheço que no mesmo período tomaram sibutramina perderam o controle, porque ela tira seu apetite por um determinado momento. E, na maioria das vezes, as pessoas voltam desse momento com a medicação para um reverso. É como se você acabasse entrando no efeito sanfona. Quando você tá tomando a medicação, você emagrece, mas logo você para, você engorda de novo, enfim, vira um ciclo. Poderia ter dado muito errado e foi uma insegurança em relação ao meu corpo que eu tive por um bom tempo, porque ao mesmo tempo eu não gostava da minha versão muito magra, mas eu também não gostava da minha versão um pouco mais gorda, e isso gera um conflito, assim, bem grande. Hoje, graças a Deus, eu já entendi que o equilíbrio tem que estar em relação à alimentação e atividade física. E não que eu seja escrava de um corpo magro ou coisas do tipo, mas a questão de como eu me olho no espelho e como eu me sinto melhor. Então, eu vou estar sempre tentando buscar essa versão. A que me deixa um pouco mais feliz, mas que ao mesmo tempo também me traz saúde, me traz um bem-estar, não apenas por conta da aparência física em si. Gente, eu poderia ficar aqui horas e horas contando pra vocês diversas inseguranças que eu tenho em relação a mim, a minha aparência física, propriamente dita. Depois de ser mãe, com certeza, acho que eu desconheço uma mãe que não tenha problemas com os seus peitos. Se você amamentou, toca aqui, amiga, tamo junto. Mas da onde vem, né, essa questão de que a gente não consegue se gostar como a gente é e a gente tá sempre em busca de um padrão inalcançável? Porque os anos passam, né, os tempos mudam e de tempo em tempo estão renovando um padrão de corpo, um biotipo, e cada vez vai ser mais difícil você alcançar. Se a gente for parar a pensar em décadas, a cada década a gente tem um padrão de corpo diferente. Há 10 anos atrás a moda era ter um peito grande de silicone. Hoje o padrão beleza talvez seja mais próximo de quem não tem o silicone. Muitas meninas estão tirando. Enfim, então se a gente ficar a todo tempo nessa busca incansável por beleza, onde que para nosso psicológico? Vocês já pararam pra refletir com isso? Eu sei que parece clichê, mas os clichês são clichês por algum motivo, porque eles fazem sentido. É o tipo de coisa que a gente às vezes ignora, joga pra debaixo do tapete, mas se a gente não consegue sentar consigo mesma, se olhar na frente do espelho e não gostar de nada do que você vê, tem alguma coisa errada
aqui dentro. Se você tá sempre na busca de tentar tapar alguma insegurança do seu corpo com um vício, por exemplo, de compras, ou sei lá, se você tá sempre correndo atrás de uma aparência física por meio de cirurgia plástica, que seja, ou por buscar tomar medicação, como foi a situação que eu contei pra vocês, quando que você vai chegar no patamar que você vai conseguir estar satisfeita? Porque é muito difícil a gente conseguir achar que a gente chegou no patamar legal, porque tem sempre um nível a mais para alcançar. Sempre vai ter alguém mais bonita, alguém mais bem-sucedido financeiramente, vai sempre ter um procedimento novo de estética que tá em alta, vai sempre ter uma lipo LED 3D, e quanto mais a gente tá vulnerável com a nossa autoestima, mais a gente vai cobiçar e desejar essas coisas, sabe? Sabe quando que algumas dessas inseguranças começaram a ter uma dimensão menor pra mim? Quando eu consegui enxergar um paralelo de que a única pessoa que existiu nesse mundo que foi perfeita foi Cristo. Foi Jesus. Ele foi a única pessoa que pisou nessa terra que foi perfeita. E, apesar disso, nem todo mundo curtiu ele. É engraçado a gente pensar, né, dessa forma, porque se fosse em versão de Instagram hoje, a gente poderia dizer que Jesus teria até alguns haters. Nem todo mundo ia curtir a foto dele. E por quê que a gente fica nessa busca para se enquadrar dentro de padrões inalcançáveis, inatingíveis, sabendo que é uma batalha perdida? Eu não nasci com o cabelo que eu achava perfeito, eu não tenho o corpo que eu considero perfeito nos padrões criados aqui dentro da minha cabeça, ou no padrão que a sociedade me diz que é o ideal, mas para uma única pessoa, eu tô bem como eu tô, para aquele que me criou. Se a gente for parar para pensar em Filipenses 4, versículo 11, fala sobre como nós devemos estar sempre satisfeitos, porque a gente tem muito mais do que a gente precisa. Talvez possa virar uma chavinha para você que tá vendo esse vídeo aí, cheia de inseguranças também. Você é perfeita, sendo imperfeita. Deus te fez única. Única. Não existe uma cópia de você. Não existe ninguém com seu DNA. Não existe ninguém que tenha uma digital igual a sua. Então, para quem te criou, ele te criou perfeita. Então, para que tentar se enquadrar, se encaixar em padrões que não te cabem? Fica esse pensamento para você, se possível, abre sua Bíblia lá em Filipenses 4 e tenta entender um pouco mais sobre o que eu disse aqui, porque eu tenho certeza que Deus tem muito para fazer na sua vida, para quando você entender o valor das suas imperfeições. Porque sim, elas são necessárias e são muito preciosas. Basta você conseguir abrir seus olhos para tentar entender não o porquê você foi feita dessa forma, mas com qual propósito Deus te fez com essas imperfeições. Muitas das vezes a gente cura pessoas contando como a gente foi curada delas. E hoje talvez o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui seja porque eu quero compartilhar com vocês que muitas dessas inseguranças que eu citei aqui no início do vídeo, elas foram curadas. E hoje elas não pesam mais em mim, sabe? E é isso. Um beijo. Fica com Deus. Eu não acredito que eu tô falando essas coisas na internet. Não acredito.